Shalom. Vamos abordar um pouco sobre a festa de Hag HaMatzot, que é a festa de pães asmos, e a Pessach, que está dentro desta festa. Mas vamos tratar desta festa no contexto da Parashá, ou da porção, com o nome Bo, que significa vai, mas não só vai no sentido de ir, mas no sentido de entrar, vai e entra. Então, mas dentro dessa Parashá, dessa porção, e para quem não sabe, essa questão de porção, de Parashás, surge com Neemias e Esdras, depois do exílio, onde os rabinos, os mestres, dividiram a Torá em porções para que fosse lida cada porção em cada sábado, até completar um ano. Então, nesta porção que nós estamos chamando, e vamos tratar aqui, é a chamada Bo. Focaremos na festa de pães asmos, que é mais conhecida como a Pessach, e tem um grande significado para aqueles que a celebram, porque traz sentido de libertação, o cordeiro que representa Yeshua, e outros simbolismos que veremos neste estudo. É uma questão aqui de interpretação, nós não vamos falar tanto a respeito de como cumprir o mandamento, porque é algo claro como se cumpre, mas eu vou aqui estar trazendo uma interpretação ou alguns entendimentos sobre esta festa, e cada um fica livre para aceitar ou para ter outro entendimento ou para ter outra interpretação. Mas enfim, antes de entrarmos na questão da festa, eu gostaria de apenas fazer um comentário sobre esse primeiro verso da porção, que começa com o título Bo, que, como já foi dito, é vai, mas também tem o sentido de entrar. E essa é uma ordenança do Senhor a Moshe, a Moisés. Então, Êxodo 10, 1, 2. Se você quiser pegar aí. Então é Êxodo 10, verso 1 e 2, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Vai ter com Faraó. Esse vai aqui é a palavra Bo, que é vai ou entra. Porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Então creio que podemos tirar um entendimento de que aqueles que têm um chamado do Senhor, um dia poderão voltar ao lugar de onde haviam saído. Moisés cresceu no Egito, mas com 40 anos saiu de lá. Mas o Senhor o manda voltar. Porém não para morar novamente, e sim para tirar o povo dele que está ainda lá. E assim como Moisés encontrou um coração endurecido para com a voz do Senhor, assim também aqueles que são chamados pelo Senhor podem encontrar esses corações endurecidos. Mas assim é para revelar os grandes feitos e a identidade do Eterno de Israel, e propagar isso pelas gerações. O Senhor não precisa mostrar quem Ele é, mas o Egito precisa saber quem Ele é. Não vamos entrar em todo o significado da história, mas vejamos alguns pontos antes da saída do povo de Israel do Egito. Então temos em Êxodo 11 a última praga sobre o Egito, que é a morte dos primogênitos, que diz assim em Êxodo 11, 4 a 7. Moisés disse: Assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito dos animais, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais,
porém contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então o Senhor faz distinção entre os egípcios e os israelitas. E neste verso aqui, nestes versos, há lições preciosas para nós. Primeiro, o Senhor diz que entrará no Egito e ferirá seus primogênitos à meia-noite. O que também podemos entender como no meio da noite. Há algo interessante aqui, pois noite nas Escrituras pode fazer referência a uma apostasia, a um afastamento do Eterno, a um afastamento dos homens com relação ao Eterno, onde não há luz, onde não há revelação da pessoa dele. Portanto, se trazemos este evento no Egito para um evento futuro, da vitória do Senhor, a vitória do Eterno sobre o inimigo, podemos então compreender que no meio da noite, ou seja, quando a apostasia está no clímax. Por que no clímax? Pense que a noite está na metade. Então, imagine a lua e o sol que em seu ciclo sobe, alcança o cume e desce. Assim é também a noite. Ou seja, a lua na metade da noite está no seu pico para começar a descer. Em um sentido figurado, o Senhor sai contra o Egito, ou seja, contra o adversário, um sistema corrompido, quando este está no seu auge, no seu clímax, no cume, no meio da noite. Quando o engano está na sua forma mais forte. Então, sendo assim, quando o mundo estiver no seu auge em apostasia, longe do Eterno, fora da luz, fora da revelação do Eterno, o Senhor vem e fere o adversário, fere os primogênitos, encerra uma continuação do sistema corrompido. Porque ele mata os primogênitos, aqueles que continuariam a apostasia. Então o Senhor tira o seu povo deste meio. E vejamos alguns versos que nos mostram que o Senhor virá no meio da noite, no meio desta apostasia. Quando as pessoas estiverem dormindo, em um estado de inconsciência e sem percepção. Mateus 25:6, onde Yeshua fala da parábola das virgens. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. E nós temos Paulo falando aos Tessalonicenses. Nós temos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 1 ao verso 7, que diz assim: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz. E de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Então, só uma observação acerca destes versos. A noite é um tempo de aparente calmaria, onde se deve vigiar. E veremos mais à frente nesse estudo que o Senhor ordena fazer uma vigília na noite de Pêssar. Mas enfim, então nós temos o meio da noite, ou a meia-noite, que pode significar o auge da apostasia, ausência de luz, aparente calmaria, e o tempo onde as pessoas dormem, estão sem consciência, estão sem percepção, sem visão.
E é neste tempo em que o Egito é ferido, o sistema de servidão é removido e Israel é libertado. Bom, outra coisa que notamos é que Faraó ainda persegue Israel por um tempo. Então haverá um tempo que ainda fora do Egito seremos perseguidos pelo adversário ou por um sistema corrompido. E nisso podemos tanto trazer para o âmbito futuro, relacionado a um povo, quanto para uma situação pessoal. Pois quando o Senhor nos tira da escravidão, da servidão do pecado, o pecado ainda nos persegue. Êxodo 14, 23 diz assim: os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó e os seus carros e os seus cavaleiros, até ao meio do mar. Então nós vemos aqui que os egípcios continuam perseguindo Israel, quando Israel já estava fora ali do território egípcio. Mas assim é para o Senhor mostrar as suas maravilhas na terra do Egito, ou seja, mostrar as suas grandezas, os seus grandes feitos, as suas maravilhas, para aqueles que estão no Egito, no meio da apostasia, longe dele, afastado dele, sem luz, sem a sua revelação, longe da sua verdade. E Êxodo 11, 9 diz assim: então disse o Senhor a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Agora entraremos em outro ponto, em outro aspecto, que também é interessante, a qual é a morte dos primogênitos. E vemos então que o Senhor matou os primogênitos do Egito, mas não os de Israel. E isto, aparentemente, os primogênitos de Israel não foram mortos, porque o Senhor também tomou para si os primogênitos de Israel. E como ele fez isso? Alguém precisou morrer no lugar deles. E como sabemos, o sangue que foi derramado, evitando a morte dos israelitas, foi o sangue do Cordeiro. E sabemos também que o Cordeiro representa Yeshua, o qual é o primogênito de muitos irmãos. Romanos 8, 29 nos diz isso. Portanto, um primogênito de Israel teve que morrer, para que outros filhos de Israel pudessem viver. Yeshua, o primogênito, teve que morrer. Então os primogênitos do Egito morrem. Êxodo 12, 29 diz assim: aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó que se assenta no seu trono, até ao primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Primogênitos de Israel vivem para o Eterno. Êxodo 13, 2. Consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe, entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. E no decorrer do tempo, o Senhor então transfere os primogênitos pelos filhos de Levi, e os levitas seriam dele no lugar dos primogênitos. Nós vemos isso em Números 3, verso 12 e 13. Eis que tenho eu tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito, que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Porque todo primogênito é meu, desde o dia em que feri a todo primogênito na terra do Egito. Consagrei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até ao animal. Serão meus. Eu sou o Senhor. Então eu entendo que primogênito fala de sucessão de um reinado. Porque
o filho primogênito é o que se assenta no trono no lugar do pai. Portanto, o Senhor estava declarando, com a morte dos primogênitos do Egito, o fim de um reinado apóstata, de servidão, de escravidão. E quando ele toma os primogênitos de Israel, ele está declarando o início de uma nova etapa, de um novo reinado. Então, resumindo essa parte, nós temos o primogênito, que significa a sucessão do reinado, o primeiro dentre muitos. E dentro disso nós temos os primogênitos de Israel, que vivem para o eterno por causa da morte do primogênito Yeshua, o qual ali é representado pelo Cordeiro. E significa também a sucessão do reino do eterno, a continuidade do povo do eterno. E nós temos os primogênitos do Egito, os quais morrem, encerrando o reino da servidão, da escravidão, o reino do Egito. Os primogênitos então são os primeiros. Isso quer dizer que haverá mais após eles. Há, portanto, uma missão de continuar o legado do pai sobre os irmãos. E vendo por esta ótica, temos Israel como uma nação primogênita, Yeshua como primogênito dentre muitos irmãos, ambos com a missão de dar sucessão ao reinado do Senhor, ensinando o legado do pai. Primeiro vem Israel com a missão de passar o legado do pai para as demais nações que viriam após ela. Daí vem Yeshua e consolida essa missão. Ambos são o primogênito do Eterno. Em Êxodo 4:22 diz assim: dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E Romanos 8:29 declara a respeito de Yeshua: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E da mesma forma, essa imagem de primogênito se estende a todos nós, os quais estamos em Israel, em Yeshua. Somos também primogênitos dentre muitos, os quais vêm depois de nós. Vemos que em Hebreus nos fala de uma congregação então do primogênito e não dos primogênitos. No texto em grego está primogênitos, mas no hebraico está primogênito. Hebreus 12, verso 22 e 23 declara o seguinte: mas tendes chegado agora ao monte Sião, ao lugar de Elohim vivo, a Jerusalém dos céus, e a grande multidão de anjos, e a Querrilá, ou seja, a congregação do primogênito, o qual foi escrita no céu, e a Elohim, o juiz de toda a terra, e aos espíritos dos justos que são aperfeiçoados. Com isso eu percebo que as demais nações da terra aprendem acerca do reino do Senhor por meio de Israel e Yeshua. Não se separa Israel de Yeshua, e nem Yeshua de Israel. Mas veja que eu trato aqui é Israel dentro do plano original, dentro do plano do Eterno, não afastado do Eterno. Então, após estes fatos da última praga sobre o Egito, o Senhor institui a festa ainda estando no Egito. A festa de Pães Asmos, a festa de Hag HaMatzot, dentro da qual há a Pessah, a Páscoa. E aqui eu aprendo algo. O Senhor fala aonde tiver o povo dele. Se o povo estiver no Egito, lá ele também fala.
E trazendo para um contexto mais atual, se houver um do povo dele, na Umbanda, ou qualquer instituição ou denominação, ou qualquer lugar instituído pelo homem, se houver lá um do povo dele, alguém sincero, de coração, que queira realmente ouvir a voz dele, lá ele fala. Se tiver um no catolicismo, no cristianismo, no evangélico, no judaísmo, ou lá onde for, lá o Senhor, lá também, no islamismo, no judaísmo, enfim, em qualquer lugar que estiver alguém buscando ouvir a voz daquele que é o verdadeiro, com sinceridade, se alguém do seu povo clamar do meio do Egito, ele ouvirá e o tirará de lá. E nós vemos isto em Êxodo 12, capítulo 12, verso 1 ao 3, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. E no verso 11 declara assim: Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Pêssar do Senhor, a Páscoa do Senhor. Aqui, como já vimos, o Senhor institui a Pêssar, que é o participar do cordeiro, é o comer o cordeiro. Êxodo 12, 17, 18. Diz assim: Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Então, neste verso, o Senhor institui a festa de pães asmos, a Hag HaMatzot. E para iniciarmos, propriamente dito, na questão da festa de Hag HaMatzot, é a festa de pães asmos. Então vamos abordar algumas questões aqui. Este então seria o nome original, que é a festa de pães asmos, e não Pêssar. Pêssar seria um apelido da festa nos dias de hoje. Mas veremos que a Pêssar está simplesmente ligado ao cordeiro, ao comer ou participar do cordeiro. Pêssar no hebraico é passar por. E assim é dito devido ao anjo do Senhor que passa por cima das casas dos hebreus e não os fere. Então nós temos o seguinte em Êxodo 12, 11, 12. Diz assim: Dessa maneira o comereis, lombo cingido, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa, a Pêssar do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei a terra do Egito, na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Êxodo 12, 47. E respondereis: É o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou.
E Pêssar também se refere ao cordeiro que é feito no primeiro dia da festa. Então, entendamos que dentro deste contexto bíblico, Pêssar está dentro da festa de Pães Asmos. Pêssar faz parte da festa de Pães Asmos, mas não é a festa em si. Êxodo 12:17 diz assim: guardai, pois, a festa dos Pães Asmos, que em hebraico é Hag Hamatzot, porque nesse mesmo dia tirei as vossas hostes do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. E outro texto que pode nos mostrar essa diferenciação de Páscoa, Pêssar, Páscoa, que é Pêssar em hebraico, e a festa de Pães Asmos, está em Levítico 23, versos 5 e 6, que diz assim: no mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa de Pães Asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. E em Marcos 14:12 podemos ver essa diferenciação também. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos, os discípulos de Yeshua: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então, portanto, vemos que no primeiro dia da festa de Pães Asmos é a Páscoa, e nos demais dias é a festa em si. No primeiro dia é o cordeiro sacrificado, é a Páscoa. Páscoa é o cordeiro, é o sangue do cordeiro derramado, o qual é colocado acima nas portas das casas. Esta é a Páscoa. 1 Coríntios 5:6 diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque o Messias, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Êxodo 12:21. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Então, neste verso, percebemos, nos versos de 1 Coríntios, percebemos Paulo falando que o Messias, que Yeshua, é a nossa Páscoa, o que está de acordo com Êxodo 12:21. Mas o que então ele está querendo dizer? Que aquele cordeiro que era sacrificado, ou que é sacrificado, no primeiro dia da festa de Pães Asmos, este cordeiro é Yeshua, o qual é a nossa Páscoa. Portanto, a Páscoa é o participar do cordeiro. E no verso de Êxodo, então fica claro que era para imolar a Páscoa, ou seja, imolar o cordeiro, sacrificar o cordeiro. Então, que simplificando, resumindo, nós temos a festa de Pães Asmos, que são todos os dias, porém, a Páscoa é o primeiro dia desta festa, que está relacionada ao cordeiro, ao participar o cordeiro, comer o cordeiro. O cordeiro em si é a Páscoa, é a Pêssar, é o primeiro dia de Pães Asmos. E não veremos neste momento a questão dos estrangeiros na festa de Pães Asmos, mas eu quero citar um verso que o Senhor ordena o estrangeiro não comer da Páscoa, para percebermos que o Senhor aqui está falando de uma comida, a qual é o cordeiro.
O Senhor está falando para não comer o cordeiro e não participar da festa. Isso precisa ficar claro. Quando o Senhor fala a respeito do estrangeiro não participar da Páscoa, ele não está falando de não participar da festa. Ele está falando para não comer do cordeiro. Então segue agora Êxodo 12:43. E mais à frente veremos um pouco mais sobre essa questão. Mas Êxodo 12:43 nos diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Então podemos ver aqui, nenhum filho do estrangeiro comerá dela. Comerá dela quem? Da Páscoa. E o que é a Páscoa? É o cordeiro. A Páscoa é uma pessoa. É Yeshua. É o cordeiro. Então a Páscoa, Pêssar, não é a festa em si, mas está dentro da festa, a qual é a festa de pães asmos. A Pêssar se refere ao cordeiro, o sangue deste cordeiro que foi colocado nas portas das casas dos hebreus, que é colocado nas portas. Não apenas foi, mas ainda é hoje, fazendo assim com que o anjo do Senhor passasse e passe por cima delas. Então essa Pêssar, esse passar por cima, está relacionado ao anjo passar por cima da porta da qual havia e há o sangue do cordeiro. Então agora entraremos um pouco mais no contexto desta festa. E eu creio que nos traz importantes significados. Bom, sabemos que o povo de Israel estava cativo no Egito. E isso se deu devido toda uma promessa, toda uma palavra do Eterno a respeito de Israel, do nosso povo Israel. E isso se deu desde lá em Abraão. Uma palavra do Senhor a Abraão, que começou a se cumprir em José. Gênesis 15:13 diz assim: Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Relembrando a história, José teve um sonho, e seus irmãos, filhos de Jacó, de Jacob, não gostaram e o venderam como escravo. Então José foi parar no Egito, e depois de um período de prisão e sofrimentos, ele acabou sendo elevado e encontrando então sem favor perante Faraó. Ele se tornou governador do Egito, o segundo homem do Egito. Em um tempo de fome na terra, os irmãos foram até o Egito para buscarem ali alimento, comida, sustento, mas não reconheceram José. Somente mais tarde é que isso então ocorreu. Eles e o pai, Jacó, foram trazidos para morarem no Egito durante esse período de fome e de seca na terra. Porém José morreu, e se levantou outro faraó que não conhecia os feitos de José. E este faraó então escravizou os hebreus, que haviam se multiplicado muito na terra. E em um determinado tempo, as crianças dos hebreus foram perseguidas por faraó, porém um menino foi preservado, sendo lançado nas águas do rio Nilo. A filha de faraó o achou, e o nome dele foi Moisés, que significa tirado das águas. O filho de faraó, com a sugestão de Miriam, a qual é a irmã de Moisés,
e estava seguindo ali o cesto, chamou uma mãe hebreia para amamentá-lo. E vindo assim, a mãe natural de Moisés. Ele cresceu na sabedoria do Egito, porém sabia que era um hebreu. E certo dia, vendo que um hebreu do seu povo estava sendo maltratado, ele, com seu próprio braço, matou o egípcio e fugiu do Egito com 40 anos. E ficou no deserto por mais 40 anos. Casou-se com Zípora e cuidou das ovelhas do seu sogro Jetro. E ao estar então ali no deserto, viu uma sarça que não se consumia. E a voz do Eterno de Israel, o Eterno dos Hebreus, o Elohei Avraham, Yitzhak e Yaakov, ele ouviu essa voz, o enviando e o convocando para voltar ao Egito, porque o clamor de Israel chegou até o Senhor. Aqui nessa história há um sentido maravilhoso que revela o Mashiach, que revela o Messias, que revela o retorno de Yeshua, a história de Yeshua. É algo maravilhoso e lindo. Mas enfim, Moisés foi enviado ao Egito para tirar o povo de Israel da terra da servidão. O coração de Faraó foi endurecido e não deixou o povo sair para servir o Eterno no deserto. E veja aqui que, abrindo um parênteses, que o Eterno nos chama, nos tira do Egito para servirmos a Ele no deserto, para o servirmos. Mas ali então, o Faraó com o coração endurecido, o Eterno julga os deuses, os ídolos do Egito, trazendo 10 pragas sobre a terra. E a última era a morte dos primogênitos do Egito. E neste contexto de saída é que o Senhor institui a festa de Pães Asmos e a Pêssar. E lembremos que Israel é uma nação representativa. Por isso foi levada cativa ao Egito. Foi o próprio Senhor quem disse que isso aconteceria, como nós vimos em Gênesis 15, verso 3. Para quê? Para ser um exemplo para todos os que estão em prisão. E que Ele é o libertador dos povos, de todos os povos. A libertação de Israel culmina na libertação das nações. Assim como Israel saiu do Egito levando consigo estrangeiros, os estrangeiros saem com esta libertação. Os estrangeiros também são conduzidos a saírem com Israel do Egito. E tudo isso nos mostra esse processo de libertação que se faz em Yeshua por meio do seu sangue. E além de haver um sentido que podemos trazer para um contexto pessoal, também é um sentido mais amplo de nações. Bom, agora vamos entrar o estatuto acerca da Páscoa, acerca da festa de Pães Asmos. No estatuto dessa festa há alguns mandamentos a serem observados pelo povo do Eterno. E vejamos então o que o Senhor ordena a respeito de como se celebrar a sua festa e alguns significados em Yeshua. A festa então é celebrada A festa de Pães Asmos é celebrada por 7 dias. Primeiro dia à noite, o que acontece? Se prepara a Páscoa, o qual é o cordeiro, e somente isso é feito em Jerusalém. O cordeiro se participa em Jerusalém. Fora dele, o Eterno disse que não é para fazer. Nesta noite, no primeiro dia,
da Páscoa se come ervas amargas, pão sem fermento, se relata a história, toma do fruto da vide, que foi instituído por Yeshua, representando o seu sangue, oferece uma oferta e começa o descanso no jantar. E a primeira noite após o jantar se realiza uma vigília. Do primeiro dia e o sétimo dia completos, não se faz nenhuma obra servil e se tem santa convocação, ou seja, uma reunião com o povo. E nos 7 dias come-se pães asmos, e nada de fermento deve-se ter em casa. Então este é o estatuto da festa de pães asmos. Agora vamos ver as referências. A celebração em 7 dias com pães asmos. Nós temos em Êxodo 23, verso 15. Diz assim: guardarás a festa dos pães asmos. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Aviv, porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Êxodo 13, verso 7. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o seu território. Levítico 23, verso 6. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. Então aqui nós temos essas referências. E interessante que 7 dias, esse número 7 dias, nas Escrituras nos falam de um tempo de purificação, de santificação, um tempo de ciclos que se renovam. As 7 festas que trazem a ideia de um ciclo, pois está relacionado ao ciclo de produção da terra. E o Senhor também traz o ciclo de 7 dias para a purificação de uma pessoa. E talvez isso possa nos indicar um tempo de purificação das contaminações do Egito. O povo de Israel precisou se purificar por 7 dias. E não só precisou, mas como precisa hoje. Precisou haver uma desintoxicação do fermento do Egito. E hoje precisa haver essa desintoxicação. Porque durante 430 anos eles estiveram recebendo este fermento. E agora por 7 dias eles não comeriam nada com fermento. Eles não comeriam e nós não comemos também. Para evidenciar essa purificação de tudo aquilo que nos contaminou no Egito. Naquele sistema de servidão, naquele sistema de escravidão no qual antes estávamos. E Paulo, Shaul, ele fala sobre esta festa e também comenta sobre o fermento, o qual deveria ser deixado. O fermento é algo velho e azedo. O fermento da malícia, o fermento da maldade deve ser retirado. Ou seja, a maldade e a malícia adquirida no Egito, no mundo fora do eterno, deve ser removido. E a celebração deve ser com os asmos da verdade e sinceridade. 1 Coríntios, capítulo 5, versos 7 e 8. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também o Messias, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa
não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então isso é lindo da parte do Eterno, e é lindo nós entendemos esta purificação. E realmente é engraçado quando nós não estamos acostumados a ter uma vida sem fermento. Esses 7 dias se tornam um pouco incômodos. Há uma certa necessidade em nós durante esses 7 dias de querer um fermento. Mas percebe-se então que o fermento intoxica o nosso organismo, porque nós sentimos falta daquilo. E estes 7 dias são para essa intoxicação sair de nós. Da mesma forma, a malícia, a maldade nos intoxica. Aquilo que estava no Egito nos intoxica. E às vezes sentimos falta daquilo. Mas o Eterno, então, nos instrui na Pêssar, nos pães asmos, na festa de pães asmos, a remover isso de nós. Então, não pode haver fermento na casa durante 7 dias. Isso está relatado em Êxodo 12:15. Diz assim: 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Êxodo 12:19. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Êxodo 13, verso 7. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. As referências agora de ervas amargas e pães asmos na primeira noite, a qual é Pêssar. Êxodo 12:8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Números capítulo 9, verso 11. No mês segundo, no dia 14, no crepúsculo da tarde. Só uma observação aqui. Aqui, nesse verso, está falando no mês segundo, mas a Páscoa é no mês primeiro. Este mês segundo se refere àquele que não pôde fazer no primeiro mês. Então se faz no segundo mês. Bom, continuando aqui, fala assim: no segundo mês, no dia 14, no crepúsculo da tarde, ou seja, à noite, ao entardecer, no primeiro dia, no dia 14, a celebração com pães asmos e ervas amargas a comerão. Então nós vemos aqui que na primeira noite se tem as ervas amargas e os pães asmos. A festa de pães asmos começa na véspera, na noite do dia 14. Então assim era para se lembrar da vida amarga, da servidão do Egito, e que o Senhor tirou da amargura, e o Senhor nos tira da amargura, da servidão do Egito. Êxodo capítulo 1, verso 13. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos,
e com todo o trabalho no campo, e com todo o serviço em que na tirania o serviam. Então lembremos que os nossos pais foram escravos no Egito. E trazendo para o âmbito pessoal, também podemos fazer lembrança de onde o Senhor nos tirou, ou seja, do império das trevas, de um estado de escravidão no pecado, na transgressão da sua lei. E outro fato que também podemos lembrar é o sofrimento de Yeshua, que padeceu como sendo o Cordeiro de Elohim, que tira o pecado, a transgressão do mundo. Mas não só lembramos, nós nos fazemos coparticipantes do seu sofrimento. E por isso as ervas amargas. 1 Pedro 4,13 diz assim: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos do Messias, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Romanos capítulo 8, verso 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros do Eterno e co-herdeiros com o Messias. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então esta é uma figura que podemos, a imagem que podemos ter ao comermos as ervas amargas. Outro ponto é o cordeiro. Vejamos as referências. Êxodo 12, 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Êxodo 12, 5. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Êxodo 12, 46. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Marcos 14, 12. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então sabemos que o cordeiro é Yeshua, o cordeiro do Eterno, de Elohim, que tira o pecado do mundo. A nossa Páscoa, a nossa Pêssar, do qual o sangue é posto sob a casa, sobre as portas, sobre os umbrais das portas. Então, 1 Coríntios 5,7, como nós já vimos: lançai fora o velho fermento, para que sejais nossa massa, como sois de fato sem fermento, pois também o Messias é o nosso cordeiro pascual, foi imolado. E João 1,36, vendo Yeshua passar, disse: eis o cordeiro de Elohim. Então Yeshua é o cordeiro sem mancha, e nenhum dos seus ossos se quebrou. Em João 19, verso 32 ao 37, nós temos o seguinte: os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Yeshua, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isso aconteceu para se cumprir a Escritura:
nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem transpassaram. Então nós vemos essa questão do cordeiro. Outro fato é que o cordeiro só é em Jerusalém, só é comido em Jerusalém. E o incircunciso não pode comer dele. Está isto em Deuteronômio, capítulo 16, versos 5 e 6. Não poderás sacrificar a Páscoa em uma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Elohim, senão no lugar que o Senhor teu Elohim escolher para fazer ali habitar seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo em que saíste do Egito. Êxodo 12, 48. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, então se chegará e a observará, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Então aqui percebemos que a Páscoa, a qual é o cordeiro, é somente comida participada dessa Páscoa no lugar que o Senhor determinou, que é Jerusalém. E também que o incircunciso não pode comer dela, somente quando se tornar como natural do povo. Daí pode participar da Páscoa, do cordeiro, e não está falando aqui da festa de pães asmos. Está falando da Páscoa, do primeiro dia do sacrifício do cordeiro. Então há algo muito interessante aqui, porque o Senhor ordena que o cordeiro não fosse comido fora de Jerusalém, porque o Senhor fala, como vimos, no lugar onde se fez habitar seu nome. Então 1 Reis 11:36 diz assim: e a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim, em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. 2 Reis 21:4. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Então, se entendemos o cordeiro como sendo Yeshua, isso quer dizer que fora de Jerusalém não há como participar de Yeshua. Fora de Jerusalém não há Páscoa, não há libertação, não há salvação da morte, não há também como participar do corpo do Messias, porque participar do cordeiro também significa participar do seu corpo. E isto é algo lógico, pois é em Jerusalém que está o seu nome, ou seja, em Jerusalém que se acha a identidade do Senhor, a identidade do Eterno, a sua pessoa, o seu caráter. E como sabemos, o nome, que é Shem em hebraico, está relacionado com a identidade da pessoa, e não simplesmente a um nome como um registro num cartório. Portanto, em Jerusalém, o Senhor colocou a sua identidade. E fora de Jerusalém, de Jerusalém, não posso saber por completo quem Ele é. E o Senhor falou de uma forma literal que o cordeiro só poderia ser comido na terra de Jerusalém. Até porque a Páscoa, a Pessah, é uma das celebrações de peregrinação que só se celebra em Jerusalém, juntamente com Sukkot, que é tendas, e Shavuot, que são as semanas, festas das semanas, conhecida também como Pentecostes.
Mas podemos também muito bem trazer para um sentido figurativo, como vimos. Eu preciso estar dentro do contexto de Jerusalém para participar de Yeshua, para participar, para comer do Cordeiro, para participar do seu corpo e para saber a identidade do Eterno. Pois neste contexto que está o seu nome, que está a sua identidade. Estar em Jerusalém também significa estar na Torá, também significa estar no ensino completo. Como nós vemos e sabemos, Jerusalém também pode significar ensino completo, porque Jerusalém e Jerusalém é uma junção de duas palavras, Yará, que significa ensinar, apontar a verdade, e Shalem, que vem de que significa algo completo, algo pleno, portanto, um ensino pleno, completo. E essa palavra Yará é a raiz de Torá. Esse ensino completo do Eterno está na Torá. Então, Jerusalém, Torá, Yeshua não se separam. Essa Jerusalém celestial, não segundo a carne, mas segundo do alto nos é revelada. Bom, e ainda nessa questão de não comer fora de Jerusalém, podemos entender o seguinte: por se tratar de um memorial para as próximas gerações, eu creio ser importante a forma também, pois reflete naquilo que o Senhor deseja passar através daquela forma, através daquela celebração, através daquele memorial. E em um memorial, a forma e a essência são importantes. Não é apenas a essência, não é apenas o princípio, mas é algo que também é feito visivelmente. Então, e como vimos, o Senhor ordena não comer o cordeiro fora de Jerusalém. E o Senhor ainda, no Egito, ordena o povo não comer o cordeiro fora da casa. O que traz o mesmo sentido, pois mesmo se a pessoa estiver em Jerusalém, ela não pode comer fora da casa, fora da habitação. Então, de qualquer maneira, não se participa do cordeiro fora, mas sim estando dentro. Êxodo 12:46. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. E eu vejo aqui outro sentido muito interessante. Vejamos que a primeira vez que o povo participou do cordeiro foi no Egito. E depois disso, o Senhor disse que só poderia ser participado do cordeiro em Jerusalém, fora do Egito. Entendo que isso se deve à pessoa de Yeshua, ou seja, a primeira e a segunda vinda dele. Então nós podemos trazer isso para a primeira e segunda vinda de Yeshua, nesse sentido mais natural, mais temporal. Sua primeira vinda foi no meio do Egito, ainda neste mundo, nesse sistema corrompido. A sua segunda vinda será em Jerusalém, em Jerusalém, em Sião, no reino. Então participamos dele ainda neste mundo, mas esperamos o dia que participaremos dele no mundo vindouro em Jerusalém. E creio que Yeshua, na ceia da Páscoa em Mateus 26, traz a mesma ideia, sendo ele mesmo o cordeiro, porque ele diz aos seus discípulos que só voltariam a participar do seu sangue no reino do Pai quando ele voltar.
Mateus 26, 29. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Então entendo que quando há uma mesa fora de Jerusalém, sem o cordeiro, seria como se disséssemos: espero por você, Yeshua. Espero pela sua vinda em Jerusalém. Quando participaremos do cordeiro Yeshua em sua ceia, quando estaremos em casa novamente. Então eu acho isso lindo, eu acho esse memorial maravilhoso. Quando o Eterno diz para não comer fora de Jerusalém, eu creio que ele estava querendo transmitir isso. Quando nós olharmos a mesa sem o cordeiro, como que se disséssemos: Yeshua, eu te espero, eu vou comer de você em Jerusalém novamente. Por isso que há uma canção dentro da tradição que diz: o ano que vem em Jerusalém. Essa canção é cantada na Páscoa. Ou seja, o ano que vem, o próximo ano, eu espero estar em Jerusalém com o Messias. Bom, e quando o povo subia a Jerusalém para participar do Cordeiro, da Pêssar, entendo que o pensamento que havia por trás dessa ação seria: estamos indo para casa, onde nos encontraremos com o Cordeiro. Estamos indo para casa, onde nos encontraremos com o Cordeiro. E como assim está escrito em Apocalipse 19, 7 e 9: alegremo-nos, exultemo-nos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Versículo 9: então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Elohim. E ainda dentro desta questão de não comer o cordeiro, pode haver outra questão que deixo para que cada um julgue segundo o Espírito do Senhor revelar. A qual é: poderia eu comer um cordeiro, não como sendo o mesmo cordeiro que o Senhor ordena não comer, ou seja, um de um ano, sem mancha, e que foi imolado, e só comer como sendo um alimento comum, mas com um toque de lembrança de Yeshua? Nós vemos que o Senhor só fala de comermos pães asmos e ervas. Mas pensarmos bem, até poderíamos comer um cordeiro nessas condições. E talvez não estaríamos transgredindo uma ordem do Eterno, mas fica essa reflexão. Eu, particularmente, creio que não convém. Se o Eterno disse para não comer um cordeiro fora de Jerusalém, as pessoas podem confundir isso. Se vê um cordeiro ali, podem achar que é o mesmo, mas pode ser que isso também faça com que não venhamos a receber aquilo que o Eterno transmitiu ao falar que não éramos para comer um cordeiro. Então eu particularmente entendo que não seria bom não seria bom comer um cordeiro na Páscoa, estando eu fora de Jerusalém.
Bom, e dentro desse sentido também temos a ordenança do Senhor, dizendo que o incircunciso não poderia e não pode participar do cordeiro. O Senhor não diz que o estrangeiro não poderia participar da festa, mas sim comer do cordeiro. Neste ponto nós temos outro entendimento, mas que está muito ligado com a questão de não comer o cordeiro fora do contexto de Jerusalém, pois o Senhor se refere ao incircunciso. O estrangeiro que quisesse participar da Páscoa, ou seja, comer do cordeiro, deveria ser circuncidado. E vejamos algo que Paulo fala sobre a circuncisão. Romanos capítulo 2, verso 25 e 29. A circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, da Torá, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão o que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Elohim. Paulo, neste texto, Shaul está puxando a orelha dos judeus, pois eles diziam que tinham aliança com o Eterno por causa da circuncisão na carne. Porém, Paulo, ele fala que a circuncisão na carne é válida se a lei for guardada. Caso contrário, a circuncisão torna-se incircuncisão. E isso é o que estava ocorrendo com os judeus naquela ocasião específica. Isto é, eles estavam agindo como incircuncisos, não tendo aliança com o Senhor, quebrando o contrato, quebrando a lei. Então Paulo esclarece que a guarda dos preceitos do Eterno, da Torá, faz com que a circuncisão realmente tenha valor. E seguindo esta lógica, Paulo também diz que pelo Espírito do Eterno que aqueles que são incircuncisos na carne tornam-se circuncisos no coração ao guardarem a lei do Senhor. Estes entram na aliança através do sangue de Yeshua, da aliança restaurada. Mas é importante termos em mente que Paulo, Shaul, de maneira alguma está desfazendo a circuncisão na carne do povo. Ele apenas está trazendo o verdadeiro sentido. Até porque no capítulo 3, no verso 1, ele segue fazendo uma pergunta: qual é então a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Ele então responde de uma maneira bem positiva. Muita em toda maneira, porque primeiramente as palavras do Eterno lhe foram confiadas. Então, portanto, aquele que desejar participar do sacrifício do Cordeiro deve assim cumprir os preceitos da lei do Senhor, se tornando assim circunciso e deixando de ser um estrangeiro, mas tendo a mesma cidadania de Israel, assim como está escrito em Efésios 2, deixando claro então que isto não quer dizer uma anulação da circuncisão natural e física. No âmbito natural, para comer cordeiro em Jerusalém é preciso ser circuncidado fisicamente, mas sobre a circuncisão cabe um outro estudo. Mas sendo assim, é algo natural.
todo que cumpre os preceitos do Senhor participam do sacrifício de Yeshua, seja o natural, seja estrangeiro. E aquele que não cumpre os preceitos do Senhor não participa do sacrifício de Yeshua, porque este continua ainda em um estado de escravidão, na servidão da transgressão e desobediência. Continua ainda no Egito e não saiu debaixo do jugo, das cargas do Egito. Porque o sacrifício de Yeshua é para nos tirarmos daquela escravidão, daquela servidão, e fazer com que voltemos à lei do Eterno, à obediência à lei do Eterno. Então, quando esta pessoa que é estrangeiro deixa de ser estrangeiro, vivendo a mesma cidadania, a mesma Constituição, a mesma lei, torna-se parte do povo, como se fosse o natural, então pode participar do Cordeiro em Jerusalém. Isso eu creio que tanto na questão física, Jerusalém como cidade, quanto também na questão de princípio, de espiritual. Ou seja, Jerusalém no âmbito físico quanto no âmbito espiritual. Agora vejamos a questão da vigília. Diz assim em Êxodo 12:42: Esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Então, mais uma ordenança para esta festa é a vigília. E neste verso de Êxodo 12:42 o texto está como observará, a palavra observará. Mas no hebraico está shimurim, que significa ronda noturna, vigilância, vigília. E shimurim está no plural, e isto deixa mais clara a ideia de vigílias, porque naquela época a noite era dividida em vigílias. E se olharmos como Yeshua celebrou a Pessach, a Páscoa, a primeira noite da festa de pães asmos, então nós veremos que ele também fez uma vigília e censurou os discípulos porque não vigiaram com ele, pois eles não estavam entendendo que ele era o cordeiro sacrificado aquela noite. Então vemos Yeshua indo para o Monte das Oliveiras orar na noite da Páscoa, da Pessach. Mateus 26:30: E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Mateus 26:36: Em seguida do quê? Em seguida do jantar da Páscoa, foi Yeshua com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Mateus 26:40: E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro, a Quefas: Então nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Então nós vemos aqui que Yeshua fez uma vigília após o jantar da Páscoa, da Pessach, e ali censurou seus discípulos por estarem dormindo e não estarem vigiando com ele. Nós temos outro ponto, que é a santa convocação e o descanso no primeiro e no último dia. Vamos ver as referências. Êxodo 12, verso 16. Diz assim: Ao primeiro dia haverá para vós santa assembleia, também ao sétimo dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer, somente isto podereis
fazer. Levítico 23, verso 7. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Levítico 23, 8. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Então, desta forma, temos no primeiro e último dia dias de descanso e santa convocação. Ou seja, um momento de celebração coletiva. Santa convocação é algo coletivo. Enquanto a noite do jantar seria uma noite mais familiar. E a respeito do fruto da vide, o suco da uva, nós temos Mateus 26, 27 ao verso 29, que ali está falando a respeito da ceia feita por Yeshua e seus discípulos. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão das transgressões da lei, dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. E 1 Coríntios 11, 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Bom, o fruto da vide foi instituído por Yeshua, fazendo lembrança do seu sangue. O sangue da nova aliança, ou seja, da aliança restaurada. Bem, ainda temos uma compreensão errônea a respeito dessa chamada nova aliança. Nós achamos que, ou muitos acham, que é outra aliança e que a primeira acabou. E antes de continuar, é algo importante vermos para a nossa compreensão de que aliança o Senhor está falando. De que aliança é essa? Primeiro, Yeshua não fala nova aliança, ele fala somente aliança. A nova, na maioria das Bíblias, por causa de um acréscimo do tradutor. Mas no contexto original não existe a palavra nova. E segundo, Yeshua, ele não inventou essa frase na hora. Ele sabia muito bem o que estava falando e que fazia muito sentido para aqueles que estavam ouvindo ele. Porque Yeshua cita praticamente a mesma frase usada por Moisés no contexto da aliança feita lá no Sinai, quando o Eterno confia a sua Torá a um povo, pois a Torá, a instrução do Senhor, já existia antes do Sinai. Então ali ela foi entregue. E vejamos então essa frase que tem muito a ver com aquilo que Yeshua disse naquele momento de ceia, da Pêssar. Êxodo 24, 8. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue da aliança, que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Então nós vemos aqui muita semelhança entre as palavras de Yeshua e as palavras de Moisés. E entendemos claramente que Yeshua ali estava comunicando de qual aliança ele estava falando. E aqueles que estavam ouvindo ele sabiam muito bem do que Yeshua estava falando. E essa aliança foi quebrada por Israel e precisava ser restaurada. Está sendo restaurada. E quando lemos
sobre esta aliança, vemos que ela está ligada à casa de Israel e à casa de Judá. E nós vemos isto em Jeremias 31, verso 31 a 34. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança. Lembremos que essa nova tem o sentido de restauração, ou seja, restaurarei a aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles quebraram a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Elohim e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, ou seja, as suas transgressões da lei, da Torá, e dos seus pecados jamais me lembrarei. E estas palavras se repetem no livro de Hebreus, capítulo 8, ao verso 23. Diz assim: e de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança, ou seja, restaurarei a aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Elohim, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. E conforme ele disse, aliança renovada, ele tornará antiquada a primeira. E para aquele que se tornará antiquada nos dias vindouros, ele oferecerá aquilo que é esperado. Essa versão é a versão do Hebraico Monstro. Então aqui que alguns podem confundir, passou a primeira, passou a segunda. O que está sendo trazido aqui é questão de tempo, ou seja, o tempo daquela aliança. Agora a aliança é a mesma, mas é outro tempo. Bom, outra questão muito importante ser percebida é que Yeshua diz que o cálice desta aliança não seria bebido novamente, até a vinda do reino do Pai. Ou seja, a restauração desta aliança foi inaugurada por ele, mas ainda não está vigorando por completo. Somente na sua volta é que será vigorada essa aliança restaurada. Por enquanto ainda não. Caminhamos para esta aliança restaurada, mas ela está no meio do processo, ainda não está completa. Só percebemos os tópicos desta aliança e também que todos esses tópicos estão relacionados ao contexto da Torá, aquela que foi revelada no Sinai. Então, nesta aliança nós temos a Torá impressa no coração e na mente. Não precisará haver um ensino da Torá. Desde o maior até o menor, todos conhecem os mandamentos do Senhor. A transgressão da lei é perdoada e não mais lembrada. Então façamos essas perguntas. A Torá está impressa totalmente no coração e na mente de Israel, ou seja, do seu povo, de todo aquele, seja natural ou não natural, que vive a Constituição e é povo do Eterno. A Torá ainda está sendo ensinada.
ao pleno conhecimento dos mandamentos do Eterno, Israel não é mais lembrado pelo Senhor a respeito de sua transgressão? Ou Israel ainda lembra, ou o Eterno ainda lembra Israel das suas transgressões? Bom, a resposta é clara. A Torá ainda não está totalmente impressa na mente e no coração de Israel. A Torá ainda está sendo ensinada, ainda há necessidade de ensino da Torá, ainda não há o pleno conhecimento dos mandamentos do Eterno. Israel ainda está sendo lembrado de sua transgressão, para que possa se arrepender. Portanto, quando Yeshua voltar, é que veremos a restauração completa desta aliança. E desta forma, a que foi feita em pedras passará a estar no coração. Mas quanto ao beber o fruto da vide, fazemos isto como um memorial de que o Senhor voltará. Nos assentaremos novamente com Ele na grande ceia, e essa aliança estará restaurada por completo. Bom, no estatuto da Pêssar também há a oferta. Deuteronômio 16, versos 16 e 17. 3 vezes no ano todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Elohim, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa das tendas. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Elohim, lhe houver concedido. Então, há uma oferta que se traz perante o Eterno. E esta oferta, então, é entregue ao sacerdote, aquele que oficia perante o Eterno em favor do povo. Agora entraremos na questão da data da Hag HaMatzot, ou seja, da festa dos pães asmos. Vamos ver as datas da celebração. Pois bem, ela é celebrada no dia 14 do mês de Aviv, ou da primavera, até o dia 21. E sendo esse, então, o primeiro mês do ano. A Pêssar é o primeiro dia da festa de pães asmos. Portanto, a festa de asmos são 7 dias, sendo o primeiro dia o jantar da Pêssar. Ao todo seriam 8 dias. E a festa das primícias também está dentro da festa de pães asmos, sendo no dia após o sábado, o Shabat, o qual significa o descanso do 7º dia da festa de Hag HaMatzot. Ou seja, as primícias é no dia 22. Só para entendermos um pouco mais, nas escrituras existem o Shabat, o descanso semanal, e o Shabat, que é o descanso das solenidades. E é após o Shabat da solenidade que se começa a contagem das 7 semanas, isto é, dos 50 dias para a festa de Shavuot, das semanas. Bom, na festa de pães asmos, os descansos são no dia 15, começando na noite do dia 14, no jantar da Páscoa, e no dia 21. Então nós temos o seguinte: a festa dos pães asmos, do dia 14 a 21. Êxodo 12, 18. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Êxodo 13, 4. Hoje, mês de Aviv, que seria o mês da primavera, estáis saindo.
Êxodo 23:15. Guardarás a festa dos pães asmos. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Aviv. Porque nele saíste do Egito, ninguém aparecerá de mãos vazias perante mim. O jantar da Pêssar é no dia 14, Êxodo 12:6. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Êxodo 12:8. Naquela noite, ou seja, no dia 14, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Números 28:16. No primeiro mês, ao 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor, ou seja, é o cordeiro, o jantar. Levítico 23:5. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Bom, e dentro da festa de pães asmos ainda nós temos as primícias, que é o primeiro dia depois do sábado, do descanso do último dia da festa de Hag Hamatzot, ou seja, depois do dia 21. Levítico 23:10. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Levítico 23:11. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Versículo 12. No dia imediato ao sábado, ou seja, o descanso de Hag Hamatzot, do dia 21, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. Daí então nós temos a contagem das 7 semanas, ou seja, dos 49 dias ou 50 dias. Que no 50º dia seria a festa de Shavuot, semanas. Então começa no primeiro dia após o último dia do descanso da festa de pães asmos, ou seja, a contagem começa no dia das primícias de Becurim, e não no dia 15, o primeiro dia após o jantar. Levítico 23:15 e 16. Contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado. Este sábado é o descanso do dia 21. Desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, que é primícias, 7 semanas inteiras serão, até ao dia imediato ao 7º sábado, que é o descanso da festa de pães asmos, após o dia 21. Ou seja, daí contareis 50 dias, então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Bom, estas seriam as datas. Na verdade algo simples, às vezes parece meio complicado, mas é algo simples. Mas agora vamos entender um pouco essa questão do mês de Aviv. Não vamos entrar aqui profundamente na questão do calendário, mas só para termos uma leve noção daquilo que significa o mês de Aviv. Muitos pensam que Aviv é um nome próprio de um mês, como no calendário judaico atual. Mas Aviv não é um nome próprio e não é um nome de um mês. Não vemos nas escrituras o Senhor determinando o nome de algum mês. Ele simplesmente numera os meses, como por exemplo, primeiro mês, segundo mês, 7º mês. Êxodo 12:2, por exemplo: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Levítico 16:29. Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, ao 10 dias do mês, afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós.
Mas então, o que é Aviv? É simples. Nada mais é do que uma expressão que indica um tempo de primavera, ou seja, o tempo em que floresce a colheita e as flores. Aviv vem de uma raiz hebraica que significa fresco, ser novo. Portanto, é o momento em que a colheita está fresca, madura para ser removida. Mas devido à não tradução por parte do tradutor, se deu Aviv como sendo um nome próprio e como sendo o nome de um mês. Porém, o que o Senhor disse é que o primeiro mês seria o mês da Páscoa, ou seja, da Pêssar. Seria o mês da primavera, pois na primavera que o povo saiu do Egito. E vejamos que quando o Senhor manda a praga da saraiva no Egito, a cevada já estava madura, ou seja, estava na época da colheita, da primavera, e o linho em flor. Interessante que no verso que veremos agora, Aviv está traduzida como sendo espiga. Êxodo 9:31. O linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga e o linho em flor. Portanto, notamos que a cevada foi ferida durante a praga, porque estava madura, estava fresca, e o linho já estava em flor. E de acordo com este verso, vemos também que Aviv não é um nome próprio, ou o nome de um mês, mas que simplesmente significa maturidade, época da primavera, onde a plantação amadurece, a colheita. Ou seja, está falando aqui então que a cevada estava madura. E lembremos que a primavera nos traz a ideia do aparecimento das flores. Muitos já ouviram falar daquela expressão, na flor da idade. Esta expressão faz referência a uma flor que floresceu. Ou seja, uma pessoa que floresceu como uma flor. Está no vigor da sua juventude, apta para produzir com toda a força. Assim é o mês da primavera, o mês de Aviv, isto é, quando a cevada está no seu vigor, pronta para ser colhida. E para confirmar que Aviv não é nome próprio, no hebraico a letra Rei não antecede o nome próprio. Mas vemos que no hebraico o Rei antecede a palavra Aviv, ficando assim Ha'aviv. Então, em Deuteronômio 16:1, nós podemos ver isso no hebraico, que significa, que está lá, Shemor et Chodesh Ha'aviv, Ve'ashta Pesach Ladonai, Elohecha ki bechodesh Ha'aviv, Hotzecha Adonai Elohecha Mitzrayim Lailá. Diz assim: guarda o mês de Aviv e celebra a Páscoa do Senhor teu Elohim, porque no mês de Aviv o Senhor teu Elohim te tirou do Egito de noite. Então aqui no hebraico nós podemos ver que o rei antecede Aviv, portanto não é um nome próprio, mas é uma característica ali daquele tempo, daquele mês. E então neste verso nós temos ali o mês de Aviv. E nisso podemos notar que o dia exato que o povo saiu do Egito foi no dia 14 do mês da primavera, do mês de Aviv. Foi nesta noite do dia 14 que eles comeram cordeiro e então saíram do Egito. E assim os nossos pais saíram do Egito e nós também saímos. Portanto, então esta festa é celebrada durante o dia 14 ao dia 21 no mês da primavera, no mês de Aviv, no primeiro mês do ano, de acordo então com a primavera do hemisfério norte, ou seja, de acordo com Jerusalém, já que esta é uma data
é uma festa de peregrinação. As pessoas que estavam fora de Jerusalém precisavam, e hoje precisam, então se basear no templo de Jerusalém. Bom, agora trazendo uma consideração final. Todos os que estão em Yeshua podem, e se assim posso dizer, devem participar desta festa de pães asmos, de Hag HaMatzot, dentro da qual há a Pessach, no primeiro dia, a Páscoa. Porque, como vimos, há muitos significados e princípios para as nossas vidas que só podem nos trazer a vida do Eterno. E algo que se deve dizer é que não é uma festa apenas para se cumprir espiritualmente, mas também no que diz respeito a uma cerimônia, como um memorial, algo que é feito visivelmente também. E vemos Yeshua em todas as festas, mas esta em especial, porque nos traz o sacrifício do Cordeiro, o propósito de Yeshua, do seu sangue. Então que todos estejam debaixo da bênção do Eterno, que todos possam estar debaixo das suas bênçãos que estão relacionadas a esta festa, debaixo do Eterno, o qual tem toda a bênção e nos tirou e nos tira da terra do Egito e nos faz viver pela morte de seu filho, o primogênito que hoje vive, e com ele morremos e com ele também vivemos. Bom, espero que as palavras e os entendimentos deste estudo possam ser úteis a vocês. Shalom.